Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. E hoje, fechando a semana, então, né, domingo, último dia dessa semana 16, e a gente vai fechar com certeza com uma palavra poderosa que está dentro do livro dos Salmos, né? A gente está aí seguindo em ordem cronológica na nossa leitura, e a partir desse momento, em 1 Samuel, a gente vai começar a ver esses textos se intercalarem um pouco, né? Porque a gente vai usando então a cronologia dos fatos para ir ajustando a leitura, né? Então vão ter textos que realmente vão ser intercalados porque são os acontecimentos do fato. Muitos salmos foram escritos, né, por Davi e outros salmistas justamente nessa época, né, onde estavam acontecendo as situações dentro do livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, né? Então a gente vai ver justamente esse intercalar dos textos, porque a gente está colocando os textos em ordem cronológica, tá bom? Então hoje, domingo, a gente vai falar só sobre Salmos, a nossa leitura toda vai estar dentro do livro de Salmos. Davi orando, Davi clamando, Davi orando, Davi salmodiando aquilo que ele está vivendo, né? Colocando em palavras, colocando em canções, colocando em orações aquilo que ele está passando nesse momento com a perseguição de Saul sobre ele, né? Então, durante todos esses dias, a gente tem lido um pouco sobre essa perseguição. Então, a gente vai ver o salmista Davi falando um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo. Vamos orar, interceder um pouquinho e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Pai, nós queremos glorificar o Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse domingo, por esse dia, por mais esse final de semana que o Senhor tem nos dado, de paz, de descanso, de refrigério, de tempo em família, de tempo como igreja, de tempo como irmãos em Cristo, onde nós nos reunimos, onde nós nos alegramos, onde nós temos comunhão. E como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem sido, Pai, bondoso conosco, como o Senhor tem ministrado a nossa vida já nesse dia. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. A nossa gratidão, Senhor, aumenta cada dia mais por cada benefício, por cada dia, Senhor, celebrado na tua presença, Jesus. Muito obrigado. Ministra ao nosso coração cada uma dessas palavras, Senhor, do salmista Davi, desse homem, Senhor, que sim, era um homem segundo o teu coração. Que esses exemplos, que essas orações, que esses textos, Pai, falem ao nosso coração cada dia mais e que possamos então ser transformados cada dia mais dentro do teu propósito, dentro da vontade do Senhor para a nossa vida, entregando cada dia mais o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Obrigada, Jesus. Ministra a vida dos meus irmãos, assim como o Senhor tem ministrado a minha. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor é bom. Amém? Vamos lá, gente? Então, vamos ler. Hoje a gente vai ler 5 salmos. Devem ser pequenos, né? Não devem ser tão grandes para eles terem colocado essa quantidade. Então, a gente vai ler 5 salmos hoje. Nós vamos ler o Salmo 7, depois nós vamos para o 27, depois para o 31, depois para o 34 e depois para o 52. Então, percebam que nem a forma com que eles colocaram, né, os salmos está em ordem cronológica, né? Foram compilados, foram colocados os salmos, talvez até em ordem, não sendo uma sequência, né? Como toda a Bíblia não está na sequência. A gente percebe que foi separado por livros, esses livros foram colocados dentro do cânon, com um padrão que eles decidiram naquela época, mas que não está em ordem cronológica. Então, com essa leitura desse ano, a gente consegue organizar um pouco mais os textos e com isso, pelo menos eu já é o segundo ano, né, que a gente faz essa leitura. Me ajuda muito na compreensão do texto, na compreensão do contexto, para que a gente possa colocar cada texto no seu devido lugar. Amém? Então vamos lá? Salmo de número 7 é o nosso primeiro salmo de hoje. O meu aqui, na Bíblia Nova Vida, né? Nova Bíblia Viva, ela dá alguns temas, né, para os salmos. Então, nesse Salmo 7 está escrito assim: Confissão de Davi,
que ele cantou ao Senhor sobre Cush, o benjamita. Capítulo 7, então, versículo 1. Senhor, meu Deus, o Senhor é a minha proteção. Salva-me de todos os inimigos que me perseguem. Não deixe que saltem sobre mim como um leão faminto e rasguem o meu corpo em pedaços, sem que ninguém apareça para me livrar. Senhor, meu Deus, sou inocente. Se fiz isto e se há culpa nas minhas mãos, se paguei com mal quem vivia em paz comigo, se explorei sem motivo o meu inimigo, então que ele me persiga até me alcançar, e no chão me pisoteie, acabe com a minha vida lançando a minha honra no pó. Ó Senhor, levante-se na sua ira, mostre o seu grande poder aos meus adversários furiosos. Acorde, meu Deus, e ponha em ação a sua justiça. Os povos do mundo se reúnem à sua volta. Ó Senhor, suba ao seu trono e julgue as nações. Senhor, julgue-me conforme a minha justiça, conforme a minha honestidade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dê fim à maldade dos perversos, dê segurança aos que lhe obedecem. Deus é o meu escudo. Ele me protege, ele salva as pessoas que têm um coração puro e sincero diante deles. Deus é um justo juiz, ele manifesta o seu furor todos os dias. Se o pecador não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco com uma flecha e o aponta. Já estão preparadas as suas armas mortais e já estão prontas as suas flechas flamejantes. O pecador que desenvolve um plano mau toma o máximo de cuidado para preparar todos os detalhes e faz nascer a traição e a mentira. Aquele que cava um buraco e o faz fundo, ele mesmo vai cair nessa armadilha. A desgraça que ele planejou para os outros acabará se voltando contra ele. Ele mesmo acaba sofrendo a violência que deseja cometer contra outra pessoa. Eu darei graças ao Senhor por sua justiça perfeita e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Percebem? Os textos, eles começam a tomar forma, né? Porque a gente vai lendo de acordo com o que está acontecendo no texto, e então parece que faz muito mais sentido, né? O que Davi está falando, o que os salmistas vão falar. Capítulo 27, também é um salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldade, Ele será minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance de meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Cantarei e louvarei o Senhor. Ó Senhor, ouça os meus pedidos quando clamo ao Senhor. Mostre o seu amor por mim, responda-me. Meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Ó Senhor, por favor, não esconda a sua face de mim. Não rejeite com ira o seu servo. O Senhor tem sido meu libertador. Não me desampare, nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Senhor, ensine-me o seu caminho, oriente os meus passos na direção certa por causa dos inimigos. Não permita que os meus inimigos façam de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas a meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. Espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Capítulo 27 foi esse. Capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1. Também é um salmo de Davi. No Senhor eu me refugio.
Não permita que eu fique sem esperança. Mostre a sua justiça e livre-me. Atenda aos meus pedidos e livre-me depressa. Seja minha rocha de abrigo, uma fortaleza poderosa onde eu posso ficar a salvo dos meus perseguidores. Sim, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza segura. Guie-me e conduze-me por amor do seu nome. Livre-me da armadilha que, em segredo, os meus inimigos preparam contra mim, pois o Senhor é o meu refúgio. Nas suas mãos entrego o meu espírito. Liberte-me, porque o Senhor é o Deus que sempre cumpre suas promessas. Odeio aqueles que adoram ídolos, deuses de mentira, por isso eu confio somente no Senhor. Viverei feliz porque senti o seu amor cuidadoso em minha vida. O Senhor viu a minha aflição e o meu coração apertado, e não permitiu que os meus inimigos me dominassem. Pelo contrário, o Senhor colocou os meus pés num caminho espaçoso. Misericórdia, Senhor, porque estou em desespero. Já estou cansado de tanto chorar, já estou fraco de tanta tristeza. Minha vida se perde no meu sofrimento, fica mais curta com os meus gemidos. A minha culpa vai pouco a pouco destruindo as minhas forças. Todo o meu corpo vai se consumindo. Sou motivo de riso e zombaria para os meus inimigos, inclusive para os meus vizinhos. E o que é pior, os meus amigos têm medo de mim. Quando eles me veem na rua, fogem de mim. Para eles sou como uma pessoa morta, não passo de um jarro quebrado. Ouvi gente falando baixinho, dizendo mentiras sobre mim e fazendo planos para me destruir. Por isso vivo com medo. Mas, no meio disso tudo, continuo confiando no Senhor e digo: o Senhor é o meu Deus. Todos os dias da minha vida são controlados pelo Senhor. Por isso, livre-me dos meus inimigos e daqueles que querem me destruir. Faça brilhar a luz do seu rosto sobre o seu servo. Salva-me pelo seu imenso amor. Não me deixes cair em desgraça, Senhor. Não deixe de responder a meus insistentes pedidos de ajuda. Dê o seu castigo aos pecadores desobedientes. Feche a boca dos perversos que fiquem na sepultura. Torne mudas as pessoas que falam mentiras e ameaçam os justos com arrogância e desprezo. Ah, como é grande a sua bondade para com aqueles que respeitam e obedecem ao Senhor. O Senhor mostra essa bondade a todos os que procuram a sua proteção. No abrigo da sua presença, o Senhor os esconde dos planos malvados e das palavras mentirosas dos homens. A sua presença será o nosso abrigo perfeito. Bendito seja o Senhor. Ele mostrou o seu maravilhoso amor por mim quando eu estava cercado pelos meus inimigos. Impaciente eu pensei: ó Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, mas isso não era verdade. O Senhor me ouviu quando supliquei e pedi a sua ajuda. Amém o Senhor, todos vocês, amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor protege com amor quem é fiel, mas castiga duramente os orgulhosos. Animem-se, criem coragem todos vocês que esperam no Senhor. Mais um texto, né? Onde Davi vai mostrando o seu desejo, o seu anseio pelo cuidado de Deus, né? E como ele sabe que esse cuidado vem. E como ele tem certeza, convicção, né? Eu gosto porque ao mesmo tempo que ele realmente coloca para fora todo o seu sentimento, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, todo o desespero, porque imagine, gente, você ser alguém extremamente fiel, justo, verdadeiro, honesto para com o seu rei, né? Para com alguém que está com uma autoridade muito acima da sua e de repente você se tornar um perseguido dessa pessoa. Essa pessoa simplesmente se volta contra você e decide te perseguir de forma insistente até o desejo de morte, né? Você percebe essa gana pela morte. Capítulo 34. Salmo de Davi quando se fingiu de louco perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Então nós lemos esses dias, né? Essa passagem sobre Abimeleque, que ele se faz de louco para não ser morto ali, né? Na terra dos filisteus. 34. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão.
Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. Busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Os leãozinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passam necessidades. Filhos e filhas, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva-os de espírito humilde. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor os livra de todos eles. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo, não permite que um único osso seja quebrado. O mal acaba destruindo os maus. Quem odeia o justo será condenado, mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Texto maravilhoso, né? De Davi aqui também nesse momento. Como Davi era inspirado, né? E eu já falei aqui, vou repetir. Eu leio hoje o livro de Salmos como se o próprio Cristo estivesse também orando ao Pai. Então, a tipologia de Davi para mim hoje é justamente então Jesus orando, fazendo essas orações na boca de Davi, deixando para nós, deixando para aquele tempo, deixando a profecia completa para nós daquilo que o próprio Cristo viveria como uma perseguição também dos seus próprios irmãos de Israel, né, os israelitas. Capítulo 52, que é o nosso último texto de hoje. Vamos pegar aqui. Salmo de número 52. Salmo 52. Poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Abimeleque. Então a gente também leu essa semana, né? Essa passagem de Doeg entregando Davi para Saul, e com isso a morte, né, de todos os levitas ali da casa de Abimeleque, por causa dessa entrega, né? E na verdade acho que não é Abimeleque, é Aimeleque, né? Mas bom, vamos lá. Capítulo 52. Você se julga um grande herói, cheio de força e poder. Você se alegra com o terrível crime que cometeu, mas o amor de Deus pelo seu povo é eterno. A sua língua é afiada como uma navalha. Assim você planeja suas maldades e pratica suas mentiras. Para você, o mal vale mais do que o bem. O errado vale mais do que o certo. Você prefere mentir em lugar de falar a verdade. Homem mau e mentiroso, você gosta de destruir os outros com suas palavras. Por isso, Deus mesmo vai destruir você para sempre. Ele vai arrancar você de dentro de sua casa e riscará o seu nome da lembrança dos vivos. As pessoas obedientes a Deus verão seu fim. Isso aumentará o seu temor e dará grande alegria, e eles dirão: veja só o que acontece ao homem que rejeitou a Deus como seu refúgio, confiou em suas riquezas em vez de confiar em Deus e procurou segurança na sua própria maldade. Mas eu viverei por muito tempo ainda, protegido pelo Senhor, como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante e eterno de Deus. Ó Senhor, eu o louvarei eternamente pelos seus feitos. Na presença dos fiéis anunciarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Então Davi declara, né, o que vai acontecer com o justo e o que vai acontecer com o ímpio, né, com aquele que obedece e com aquele que não obedece ao Senhor. Percebem como os textos, eles
ficam mais objetivos, né? Ficam mais claros quando a gente lê de acordo com o tema, com o texto que a gente está lendo nas passagens, né? Então a gente está lendo lá 1 Samuel, a gente está vendo todos esses acontecimentos que a gente acabou de ver, e cada vez que Davi era então perseguido, confrontado, se via diante da morte, se via em situações de perigo, se via em livramentos, todas as vezes que Davi tinha uma experiência com o Senhor, seja ela boa ou ruim, fácil ou difícil, com seus inimigos ou sendo liberto deles, estando em opressão ou ao mesmo tempo liberto, né? Ele então cantava, ele adorava a Deus com cânticos, com poesias, com grandes orações que se tornaram em música. Então isso está tudo aqui registrado para nós nos Salmos, mas diante, né, das situações a gente consegue compreender melhor os textos. A gente consegue ver vida, né, no texto de acordo com o acontecimento. Então é bem mais prático assim por causa disso. Amém, queridos? Então hoje nós lemos esses salmos, né? Foram 5 salmos. Eu queria que de verdade você tirasse um tempo hoje, nesse domingo. Pode ser agora, quando você está vendo esse vídeo, pode ser depois, mas que você meditasse mesmo nesses salmos, né? Que você pegasse cada um deles e lesse novamente, relesse algumas vezes, marcasse alguns versículos que chamam muito a sua atenção, orasse esses textos. A gente tem tido experiências tão maravilhosas, né, com oração na palavra, desde o início desse ano, porque o Senhor tem nos levado a um entendimento de que orar a palavra é muito melhor do que fazer a nossa oração com as nossas próprias palavras. A palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. A palavra de Deus é o anseio de Deus para nós. A palavra de Deus é o que produz fé em nós, e assim nós vamos sendo moldados dentro do caráter de Cristo e de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ore a palavra, declare essa palavra, leia, releia, medite, deixe o Espírito Santo mostrar para você Cristo dentro de tudo isso, esse servo sofredor, né, que é Jesus, e que Davi tipifica muito bem ele dentro dos seus textos, dentro da sua vida, né? No seu cotidiano ele vai mostrando a vida de Cristo para nós, e essas orações é o próprio Cristo inspirando, o próprio Espírito Santo inspirando Davi a escrever e deixar registrado para nós. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Aproveitem esse tempo em família, aproveitem esse tempo com o Senhor, aqueles que ainda vão para a igreja, aqueles que já foram. Tenham um tempo realmente com o Senhor nesse domingo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando essa palavra no teu coração, falando ao teu coração a respeito daquilo que a gente leu, né, hoje com esses salmos. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente começa a semana 17 e a gente vai estar ainda dentro de salmos. Amanhã são outros salmos que a gente vai estar lendo no primeiro dia da semana 17, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.